Quando a gente fala de método para leitura e compreensão de textos filosóficos, a primeira coisa que a gente tem que levar em conta é que não há outra forma a não ser lendo os textos. Às vezes é preciso ler mais de uma, duas, três, até mais vezes para se compreender textos mais complexos. Mas o que é importante é considerar que a leitura é uma habilidade que se desenvolve lendo. E por isso que é importante começarmos por textos mais fáceis e progredirmos pouco a pouco para textos mais complexos. A gente também precisa distinguir os chamados textos primários dos textos secundários. Os textos primários são os textos dos próprios autores, e é eles que a gente quer ler neste curso. Mas existe também os chamados textos secundários, textos sobre os autores, como por exemplo os dicionários filosóficos que eu indiquei. Eles são usados para ajudar a compreender e a reconstruir os conceitos de um autor, porque geralmente eles não estão de uma maneira muito sistemática nos textos. Alguns autores são muito sistemáticos, outros são menos. Alguns são tão sistemáticos que tornam difícil a leitura, outros são muito fáceis. É importante entender isso. De novo, a filosofia é uma habilidade de leitura que parte de perguntas sobre o texto. E, portanto, é muitas vezes necessário recorrer a textos filosóficos secundários para ajudar a compreender algo que não está muito evidente no texto, mas que é importante para o argumento do autor, né? Quando eu escolhi os textos que compõem esse curso, eu quis evitar a palavra importantes. Todo texto é importante na história da filosofia, mas alguns textos são muito mais influentes do que outros. Eu vou tomar um exemplo e vou correr um risco aqui. Hannah Arendt é uma autora muito importante, mas ela não é influente no mesmo sentido que, por exemplo, John Rawls é influente. Você deve ter notado que John Rawls ficou fora do curso, mas é porque ele vai estar no futuro num outro curso específico sobre a filosofia do direito. Então, eu escolhi textos que são textos muito influentes. Pense, por exemplo, na República de Platão, no curso básico, ou na Crítica da Razão Pura de Kant, no curso avançado. São textos muito influentes que influenciaram muitos autores na filosofia ocidental. As edições desses textos não são sempre iguais. Há boas edições e edições muito ruins. Textos que são textos de referência, mesmo na língua original. Por exemplo, eu penso em Descartes. Nem todas as edições de Descartes em francês são iguais. Existem aquelas que são críticas e que geralmente são usadas pelos filósofos quando eles citam esses autores nos seus textos. Mas uma boa edição é suficiente para nós. Eu acredito no poder das traduções. Eu não acredito que traduções são coisas ruins, porque se fosse assim seria impossível para nós no Ocidente conhecermos a filosofia oriental, por exemplo, sânscrito, chinês, coreano, japonês. Seria impossível para nós, línguas muito diferentes entre si. Então a gente tem que confiar em boas traduções e em cada um dos nossos encontros, em cada uma de nossas aulas, eu vou indicar uma boa edição em português para vocês. Só existe uma exceção, que é um livro que por enquanto não tem em português, que é o último do curso avançado. Volte no vídeo anterior e veja qual é. Quando a gente lê um texto filosófico, acho que a primeira coisa que a gente tem que distinguir é a compreensão da crítica. Não é possível criticar um texto sem antes ter compreendido ele. E para a gente compreender um texto, a gente tem que abordá-lo fazendo perguntas. E há algumas perguntas que precisam ser feitas se você pretende compreender um texto filosófico. O primeiro é: o que o autor pretende demonstrar? A segunda pergunta é: como ele demonstra isso? Se você fizer essa pergunta à medida que estiver lendo, a estrutura do texto e as palavras-chave
vão se revelando à medida que você o lê. E isso é um exercício importante para compreender textos filosóficos. Então lembre-se dessa regra. A primeira coisa que você tem que fazer são 2 perguntas ao texto à medida que lê o texto. O que o autor quer demonstrar e como ele pretende demonstrar isto. Com relação à crítica, que é o momento posterior, também tem perguntas a serem feitas. A primeira delas é: que influências o autor sofreu? Às vezes elas são evidentes no texto, às vezes nós precisamos dos comentadores para que seja evidente para nós essas influências. Elas são importantes porque os filósofos se ligam em famílias, né? Uma família platônica, uma família aristotélica, sem discutir aqui se há ou não continuidade entre eles, uma família kantiana, uma família ligada a Nietzsche e assim por diante. E é importante a gente compreender essa inserção para ter uma visão mais global da obra do autor. Em segundo lugar, a gente tem que fazer uma pergunta sobre que problema o texto do autor quer responder. Que problema ele pretende resolver? Problema da sua época. Hegel diz isso sobre os textos filosóficos. Os textos filosóficos são sempre uma resposta para a nossa época. A República de Platão não surgiu no século IV a.C., em Atenas, por acaso. Nem o contrato social de Rousseau surgiu no século XVIII na França, na Suíça, por acaso. São respostas a problemas políticos que eles estavam vivendo naquele momento. E é importante ter isso em mente se a gente quiser avaliar a validade do que eles estão dizendo. É isso que significa criticar. Criticar vem de um verbo grego que é krinein, que é julgar. Para julgar um texto, nós temos que avaliar a capacidade dele de resolver problemas. E para isso a gente precisa entender o que motivou o autor a escrever aquele texto naquele momento. Além disso, uma terceira pergunta para a gente criticar o texto é se ele conseguiu dar uma resposta convincente para aquele momento. A resposta dele é coerente com seus pressupostos, é coerente com o momento em que ele vive, ou é algo completamente descolado? E ainda que seja descolado do seu tempo, pode ser válido. Esse é o caso das utopias, por exemplo. As utopias são um gênero literário, um gênero filosófico muito comum no século XVI. E elas respondem a um problema de uma época, saindo para fora da época, projetando para o futuro. Isso é muito importante para a gente entender como que a filosofia se constrói. Existe uma quarta pergunta que você deve fazer para criticar o texto. A quarta pergunta é: o que o autor disse é válido ainda hoje? Porque a resposta de Platão pode ter sido válida no século IV a.C. e a de Rousseau pode ter sido válida no século XVIII na França, mas podem não ser mais válidas para nós hoje. E para isso a gente precisa adaptar o autor e ver a capacidade dele de responder problemas hoje. Isso tem muito a ver com a filosofia. A filosofia não envolve propriamente uma história, porque história significa superação. Por exemplo, quando a teoria heliocêntrica ultrapassou a teoria geocêntrica na ciência, isso foi para sempre. As ideias filosóficas não são ultrapassadas no mesmo sentido. Por isso a professora Marilena Chauí diz que, na melhor das hipóteses, a filosofia tem uma cronologia, não uma história. Platão, Aristóteles, Spinoza, Kant continuam sendo atuais não porque estão investigando os problemas de hoje, mas porque as respostas que eles deram então ainda servem para hoje. E finalmente, há uma quinta pergunta que você deve fazer para criticar um texto filosófico. Quem foi influenciado por ele? De novo é a questão da família. Se você pensar, por exemplo, em Descartes, autores como Spinoza, Kant e mesmo Locke são, de certa forma, discípulos de Descartes. E entender isso é importante para compreender por que é
que um autor é influente na história da filosofia. Como é que a gente aborda um texto filosófico? Bom, a primeira coisa que a gente tem que fazer, antes mesmo de começar a ler, é folhear o texto para entender a estrutura dele. A estrutura geralmente concatena de uma certa forma argumentos. E se a gente tem uma visão prévia dessa estrutura, fica mais fácil compreender o texto. Pense, por exemplo, nos 10 livros da República, ou nos 10 livros da Ética Nicômaco, ou nas 6 meditações de Descartes. Elas estão ligadas por uma lógica argumentativa muito própria a cada um deles. E se a gente tiver uma visão de conjunto sobre de que trata cada um dos livros, cada uma das meditações, fica mais fácil compreender o argumento geral da obra. Nunca salte, quando estiver lendo um texto, a introdução, o prefácio que o autor escreveu. Por exemplo, nas meditações, elas se iniciam por uma carta que Descartes escreve ao deão da Universidade de Paris, dedicando-lhe o livro. E ela apresenta chaves muito importantes para compreender o método de Descartes. Nunca deixe de ler uma parte do livro, do texto, pensando que ela não pode agregar nada para a sua compreensão geral. Uma questão difícil de resolver é a questão de se nós devemos ou não escrever num texto. Bom, eu estou pressupondo que o texto é seu, que você o adquiriu. É claro que se for de uma biblioteca pública, você não deve marcá-lo. Mas eu sou da ideia que nós devemos usar caneta, marcador de texto, fazer dos livros algo nosso. E isso é muito importante para compreender um texto filosófico. Por quê? Porque uma coisa que você deve marcar são o tema do texto, a tese, ou seja, qual é a resposta que o autor dá para o tema, as palavras-chave, ou seja, aquelas palavras que na economia do texto estruturam ele, os conceitos que o autor está criando. E, finalmente, as ideias principais do texto. Você deve marcar isso na primeira, na segunda leitura? Eu não posso te dizer. Quando você está começando a ler textos filosóficos, eu sugiro que você só faça isso depois de ter lido o texto algumas vezes, porque a nossa tendência é sair marcando tudo. Quando a sua habilidade tiver se desenvolvido, eu acho que talvez você possa, alguns textos, grifar desde o início, né, com algum critério, parcimoniosamente, esperando um pouquinho para marcar, mas isso já pode ser feito na primeira leitura, depois de alguma experiência com a leitura de textos filosóficos. Eu acho que todo texto que nós lemos deveria ser fichado. Isso não quer dizer que você precisa comprar uma ficha. Você pode fazer isso num caderno, pode fazer isso no Word, pode fazer isso num programa chamado Obsidian, que é um programa muito bom para esse tipo de fichamento. E aí o que a gente precisa colocar nesses fichamentos? Bom, primeiro as referências bibliográficas da obra que você está consultando, sem se esquecer de colocar o nome original da obra, na língua dele, e a data da sua publicação. Isso é muito importante para a nossa própria pesquisa e quando a gente começar a escrever sobre a filosofia. E aí você deve marcar qual é o tema do que trata a obra, qual é a tese, ou seja, qual é a resposta do autor para aquele problema do tema, a estrutura do texto, como é que o texto está estruturado pelo autor, como é que ele concatena os argumentos, as palavras-chave, e eu estou convencido que compreender um texto filosófico é compreender suas palavras-chave, identificar os conceitos que o autor está propondo, e não copiando de outros, para responder ao seu problema. É muito importante isso. Isso talvez seja a atividade mais importante na leitura de textos filosóficos. Marcar as palavras-chave e no fichamento, no resumo que você faz, tentar defini-las por paráfrase, sem copiar, dizendo com suas palavras o que é que aquele conceito quer dizer. As ideias principais do texto e, finalmente,
crítica. O texto foi válido na época, o texto ainda é válido hoje, quem são as influências, a quem o autor influenciou. Isso é muito importante para a gente compreender um texto filosófico. Espero que esse vídeo te tenha sido útil, que você possa utilizar as ideias que eu apresentei aqui na segunda parte e as obras que eu apresentei na primeira parte para compreender melhor os textos filosóficos que a gente vai ler. Não se esqueça de ler os textos que eu propuser, fazendo esse exercício de compreensão. A pergunta, o que é que o autor pretende demonstrar, como é que ele demonstra, quais são as palavras-chave, quem o influenciou, a quem ele influenciou. Todas as perguntas são muito importantes, inclusive o registro das respostas a elas, para que nós possamos entender um texto filosófico. Compreender um texto filosófico é abordá-lo fazendo perguntas. Perguntas que permitem entender as palavras-chave e o que o autor pretende com o seu texto. Até o próximo episódio.